Queridos, então vamos lá. Hoje é a aula 9, capítulo 8 de Romanos, um capítulo abençoado. Pode seguir, Will, por gentileza. Então, a nossa agenda hoje é recapitulando o que nós estudamos na lição passada, que foi uma bênção, o panorama geral do capítulo 8 e a explicação detalhada do capítulo 8. Amém, Will? Pode passar. Então, bem rapidinho, queridos, recapitulando, capítulo 7. O papel da lei é mostrar a magnanimidade do pecado. A lei é pecado? De maneira nenhuma. A única saída era morrer para a lei e ressuscitar com Cristo. A luta contra o pecado. O pecado escraviza o homem. E aí até Paulo ele fala sobre a angústia de saber o que é certo, mas não conseguir fazê-lo. E concluindo o finalzinho do capítulo, graça de Deus na vida do homem. O próprio Deus que fez a lei enviou aquele que cumpriu a lei e nos justificou. Agora que fomos libertos do pecado através do sangue de Cristo, recebemos o Espírito Santo e temos prazer de obedecer a Deus. Então, resuminho do capítulo 7 da aula passada, que foi uma bênção, e agora nós vamos tentar. Então, Paulo ele finaliza Romanos 7 falando sobre a graça de Deus e sobre o Espírito, que ele fala em algum momento, Espírito da vida. E agora nós vamos entrar no capítulo 8, um capítulo bem profundo da palavra do Senhor através de Paulo. Pode passar. Panorama geral do capítulo 8, eu tentei assim ser bem resumida, bem sucinta, porque é muita coisa e todo mundo já leu, já ouviu pregação, ministração de Romanos 8. A nova vida é debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade. E a adoção, a primeira parte. Segunda parte, o sofrimento e a glória futura. O Espírito Santo intercede por nós. E o cântico de vitória, Deus é por nós. Amém? Pode passar, por favor, Cá. Explicação detalhada do capítulo 8. Queridos, até aqui tudo bem, galerinha? Sim, até aí tudo bem. Tudo bem? A gente só passou um pouquinho rapidinho da aula passada, que foi uma bênção, e assim, a aula que, sim, Deus tem falado com a gente poderosamente, amém, queridos? E hoje nós vamos falar sobre Romanos 8, a nova vida debaixo dessa graça, desse favor imerecido, né, que não é por meu mérito, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados, glória a Deus por isso. E Paulo, ele já começa a carta de Romanos com uma conjunção conclusiva. Ele já chega rasgando o verbo. Portanto, agora. Então, ele é bem conclusivo nessa parte. Quero pedir para alguém ler Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Que não andam, né, André? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso, uma mudança, a nova vida debaixo dessa graça. Então, queridos, quando fala sobre conjunção conclusiva, parte gramatical, português, alguém chuta aí alguma coisa? Eu dei tipo uma spoiler aqui, mas alguém quer falar alguma coisa sobre conjunção conclusiva? O que você entende disso? Alguém chuta? É uma conjunção que a gente usa pra, tipo, dar encerramento, assim, né? A gente usa pra usar no final de frase, querendo com sentido completo, que o sentido acabou ali. Ok. Vamos pensar. Semana passada nós estudamos sobre Romanos 7. E aí, se vamos... Na gramática, é oração. Então, são como se fosse unir. Você falou algo no Romanos 7, toda a situação do pecado, sobre o bem que eu quero fazer, não faço. E no final fala sobre a graça através de Jesus, enfim. Então, ele estava falando tudo o que estava acontecendo. Se a gente pensar do capítulo 1 até o capítulo 7, estava nos apontando, mostrando a justificação. E agora ele fala, portanto, agora, quero dizer que a justiça... A condenação não há para cristão em Cristo Jesus. Então, conjunção conclusiva
dentro da raciocínio do André também, beleza, é um resultado. Ele está unindo essas duas coisas. Então, ele falou uma oração, falou o que aconteceu em Romanos 7, agora está falando em Romanos 11. Portanto, o que eu falei para vocês anteriormente, aí eu falo agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Agora, é o advérbio de tempo, é agora, é presente. Quer dizer que a justiça de Deus é efetiva no tempo presente. É uma condição própria quem creu em Cristo. Então, portanto, queridos, nenhuma condenação há para vocês que estão em Cristo Jesus. Só que o mais importante desse versículo, nós temos que andar em, quero ouvir, em espírito. Não vamos dar lugar para carne, hein, queridos? Então, portanto, não há, mas tem um porquê, né? A gente vai falar sobre isso seguindo aqui. Queridos, Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, nos salvou da condenação. Olha as provas aqui que Paulo traz para a gente nesse versículo. Fica evidente que o novo homem, Cristo, ele é bem-aventurado. Mais algo em relação, portanto, nenhuma condenação há. Para aqueles que andam segundo o Espírito, é uma nova vida debaixo da graça. E qual é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus? Nós estamos falando sobre mudança, nova vida. Quem pode ler 2 Coríntios 5,17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem, queridos, eu gosto muito desse versículo, né, que Paulo fala, dessa mudança nossa. Tudo ficou para trás. Então, nós estamos falando de nova vida com Cristo, né? Novidade de vida. Então, nova criatura, por definição, quem está em Cristo é nova criatura. Aí, Nani, esse versículo aí, quando eu estava dando a aula 6, né, eu citei ele também, aí eu fui ver o original, né, para ver o que significava essa velha, as coisas velhas, né, e lá no grego, ele fala sobre a velha ordem, então era aquilo que mandava na gente antes, né, então aquela velha ordem morreu com Cristo. Deixou para lá. Aquilo, tudo que operava em nós, está lá atrás. Hoje, eu sou nova criatura em Cristo. A gente vai falar mais para frente sobre regeneração. Então, hoje, eu sou uma nova criatura. Então, essa mudança, se portanto nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, essa mudança, queridos, essa nova criação em nós. O Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso, habita em nós. Então, a gente tem que dar lugar para o Espírito atuar em nossa vida. E a carne, a gente não tem que ter prazer na carne, porque ela já foi lá, está lá atrás. Hoje nós somos nova criatura em Cristo. Essa é a nossa realidade hoje. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos dando sequência, né? Nós falamos sobre o versículo 1, do versículo 2 ao 4, fala, segundo o Espírito de Santidade, ação em nossa vida. Então, em Romanos 8, o Paulo vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do nosso Espírito e a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então, é uma ação em nossa vida. E tudo que tem ação, na parte de verbo, tem a reação, né? Então, nesse sentido, a ação do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ter essa reação dessa nova criatura em Cristo. Então, não é só palavras, mas eu preciso ter uma vida diferente com Cristo. E nós vamos falar sobre. Se a gente fala, até o Will hoje na aula de manhã, com o Hélio, foi uma bênção, viu, Will? Segundo o Espírito de Santidade. O Espírito Santo, ele é santo, né? Então, a gente precisa ter uma mudança. Quando a gente fala de nova criatura, as minhas atitudes têm que ser diferentes. Então, antes da gente comentar aqui, eu vou ler, para ganharmos tempo, Romanos do 8 a 2 e 4. Aí, queridos, já ficam com a Bíblia aberta, Romanos 8. Se eu precisar, vou contar com vocês, tá bom? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, Paulo sempre vai frisar isso. Nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos, com essa ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que reagir com as obras da carne. Nós precisamos reagir e dar fruto no Espírito Santo. Amém, queridos? Então, um princípio divino quebrou o princípio maligno. Olha o plano de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Continuando aqui, a santidade é novidade de vida. Aí nós estamos falando sobre esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, andando segundo isso, em santidade, que muda em mim. Porque se o Espírito Santo é santo, eu preciso mudar algumas coisas. Então, a santidade não isola o crente do convívio social. Pelo contrário, é demonstrada em nossos relacionamentos. Aí eu pergunto para vocês, queridos, novidade de vida, ação do Espírito Santo na nossa vida e como nós temos reagido no nosso convívio, né? No nosso convívio social, no nosso convívio familiar, né? Nossos relacionamentos com os nossos amigos, como tem sido a minha vida, né? Como eu tenho demonstrado essa mudança, né, em mim, que Cristo fez em mim. Sou nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem essa mudança. E a santidade, ela requer essa separação de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado a caminharmos, né, para a cidade celestial. Então, a gente precisa subir nos degraus na presença do Senhor. Amém, queridos? Aí em Colossenses 3:12, quem pode ler para mim, por favor? Pode ler, por favor, obrigada. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Olha que coisa linda, gente. Aí está falando sobre a nossa novidade de vida, nossa santidade e novidade de vida, o nosso convívio. E muito obrigada, Natan. Então, no caso, queridos, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí é o fruto que Paulo fala em Gálatas 5:22. Nós temos que dar fruto e o nosso fruto ele tem que permanecer. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira, nós vamos criar ramos, nós vamos prevalecer, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então, Cristo, a videira verdadeira, e nós as varas. Nós estamos enxertados. Então, quando nós temos novidade de vida, santidade, essa ação poderosa em nossa vida, nós reagimos. Como? Dando fruto. Agindo através de Cristo. Cristo age em nós, queridos. Cristo, através de nós, ele age. Então, no seu convívio social, na sua família, com seus amigos, o Senhor está agindo através da sua vida? Essa separação das coisas do mundo, que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor, ele opera em nós. E essa luz, ela tem que prevalecer, queridos. Então, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós não andamos segundo a carne mais. A gente tem que mortificar isso e deixar que o Espírito Santo age através das nossas vidas. Amém, queridos? Eu vou verificar aqui só os versículos de Efésios para nós seguirmos aqui. Will, qualquer coisa, você me dá um toque no horário aí direitinho, por favor, tá bom? Vou só verificar aqui, gente, porque é uma bênção esse versículo que Paulo fala também em Efésios 4, mas ele é muito longo. Eu vou me atentar para a gente ganhar tempo, porque é muita coisa que o Senhor quer falar conosco nesta manhã abençoada, que o Senhor preparou este momento para falarmos da santidade cristã, que é oposta aos costumes gentios, que é o tema de Efésios 4. Então, queridos, eu vou entrar só no versículo do capítulo 4, do versículo 25 e diante, mas depois em casa vocês leem com calma aí, queridos. No 25 diz assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda a malícia seja retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nova vida em Cristo, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, queridos. Mudança de atitude, essa é santificação, separação de tudo aquilo que não agrada a Deus, queridos. Quem achou, por gentileza, 2 Timóteo 2:22, já pode ler, por favor. Eu achei. Pode falar, por gentileza. Hoje é de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Foge, vigia, cuidado, atenção. Queridos, foge tudo aquilo que não agrada o Senhor. Porque quando nós falamos nas outras aulas, até o Marcos foi bem enfático, nós somos imperfeitos, querendo perfeitos. E quem vai nos ajudar nessa imperfeição é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando nós mortificamos essa carne, buscando nos santificar, não é que a santificação é algo gradual, a gente vai buscando isso, mas primeiro a gente tem que reconhecer Cristo na nossa vida, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, e quando nós desejamos, como nós somos gratos, nós vamos procurar, buscar, Senhor, eu quero ser como o Senhor. E nem Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então quando Paulo fala de nova criatura, de atitudes que nós precisamos mudar, dessa separação de tudo aquilo que não agrada a Deus, é posicionamento. Então, portanto, nenhuma condenação há. Aí, quando a gente vai lendo aqui sobre a lei do Espírito, sobre mudança, não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. É mudança de vida em Cristo, por Cristo. Amém, queridos? Hebreus 12:14. Eu leio, peraí. Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só um detalhe, então, queridos, olha o caminho aí que temos que traçar. É difícil? É, mas nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Lembra na aula anterior, na aula que nós conversamos? Olha o plano de Deus, a Trindade atuando na nossa vida. Deus amou o mundo. Jesus, ele veio, morreu por nós para nos dar vida. Então Deus amou, seu Filho entregou e ele mandou o Consolador para cuidar de nós, para nos consolar. Amém, queridos? Então, santidade, separar tudo aquilo que não agrada a Deus. No seu convívio social, você não tem que se isolar do mundo, né? Mas você tem que fazer a diferença no mundo. O mundo precisa de pessoas cheias do poder de Deus, cheio dessa graça, da unção do Senhor. Esse mundo, ele precisa do sal, esse mundo, ele precisa da luz, e nós somos luz em Cristo. Amém, queridos? Falando de luz do mundo, sal da terra, não tinha como não colocar essa imagem, até para a gente refletir. Qual a minha importância nesse mundo? Então, todos têm a sua importância, todos têm um chamado. E Deus quer usar você, queridos, para esse chamado, amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, do 5, 8. Andando segundo o Espírito de Santidade, não andamos segundo a carne. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo também, queridos. Romanos 8, do 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, mais uma reflexão para nós. O que Paulo quer dizer aqui para a gente, queridos? Fala sobre dois grupos de pessoas, os carnais e os espirituais. Então, ele está sendo muito enfático em relação com quem você está andando, como você está andando, né?
andar, você está fazendo vamos fazer uma caminhada, numa trilha. Jesus, ele é o caminho, certo, queridos? A verdade e a vida. O Senhor é o nosso caminho. Nós estamos andando, né, espiritualmente, andando no Espírito, buscando as coisas do Senhor. E se eu, né, aí em relação à conversão, eu converti, sair daquele caminho, eu vou estar dando lugar para quê? Eu estou andando com quem? Eu estou dando lugar para a carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, é só uma atenção para nós nesse momento. Andando segundo o Espírito de Santidade, não andamos segundo a carne. Inclinação da carne, no versículo 7, isso significa ter mente carnal, vida controlada pela carne e natureza humana, e quem assim vive não pode agradar a Deus. Aí em Gálatas 5, 19 a 21, todo mundo conhece, fala sobre as obras da carne. A gente já até estudou sobre Gálatas. Então, lembrando de tudo aqui, lembrando também de Romanos no capítulo 1 e de tudo que Paulo fala sobre os romanos, os crentes de Roma, da igreja de Roma. É muita coisa. Até o Will comentou isso na quinta-feira, né, Will? Dando só uma... Então, pra gente não falar a mesma coisa, é só um alerta pra gente. Então, ele estava falando com a igreja, mas está falando com a gente, contextualizando hoje. A gente não pode dar lugar pra carne. A inclinação do Espírito, os que são justificados, né, pela fé em Cristo, nasceram de novo. Tem uma mudança aí, são regenerados. São filhos de Deus. E sua expectativa é a vinda de Jesus. Então, quando você deixa de, né, não dá lugar mais para a carne, você dá lugar para as coisas do Senhor, a ação do Espírito Santo na sua vida, você começa a ter um olhar diferente para o mundo, que eu coloquei aí. Você começa a amar tudo aquilo que o Senhor fez e evitar tudo aquilo que o Senhor não gosta. Então você começa a ter algumas mudanças na sua vida, queridos. E vocês é o sal dessa terra. Vocês são a luz desse mundo. Então, essa figura aqui representa vocês. O que vocês podem fazer para mudar isso? Aí vem uma outra perguntinha, Cristo. A gente está na expectativa da vinda de Cristo. Só conseguiremos agradar a Deus se estivermos sob a direção do Espírito Santo. Quem está caminhando com você? Quem está caminhando com você no seu dia a dia? Que são momentos seu e Deus. Como você tem caminhado? Né? Quem você tem buscado? E como você tem buscado isso? E seguindo mais um pouquinho, quem anda segundo o Espírito Santo, como é a sua vida? Aí eu quero fazer essa pergunta, abrir para vocês comentarem. Uma pessoa que é guiada, uma pessoa que anda, uma pessoa que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como é essa vida? O que vocês acham? É que nem ele disse, né? Que ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Uma vida Exato, boa, assim, a pessoa tem salvação. uma vida que a gente sente felicidade, assim, ela. Tudo bem. Quem mais? Eu falei que, tipo, a pessoa que ela tem Deus, ela recebe uma paz que não vem da circunstância que ela tá, né? E é uma coisa muito importante. Certo, a paz que excede todo entendimento. Amém. Mais alguém aí, queridos? Quem anda no Espírito? Como é a vida dele? O que vocês acham? Davi falou aqui que a vida é abençoada por Deus. Amém? Ó, aí ele falou assim, que não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ele está falando que a pessoa sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo habita, né? Então você tem prazer em fazer as coisas do Senhor, né? E não dá lugar para os desejos carnais, mas dá lugar para o Espírito. Olha. Rapaz, eu vou virar pegar. Prega, Davi. Glória a Deus. Eu só tá dando risada aqui, querido. Amém. É até o que a gente estava falando na aula lá com Elia, né? Quando a gente tem a vida transformada pelo Espírito, quando a gente peca, a gente se sente incomodado, né? Aquela coisa assim, até o Marcos deu um exemplo, né? A pessoa vai para um baile, chega lá e fala, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é minha vida. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Você foge, que a gente lembra, foge daquilo que não agrada a Deus. E aí você chora, no sentido de, Senhor, eu não agradei a ti. Aí você abre o seu coração, aí o Espírito começa a atuar, aí Deus começa a trabalhar ali dentro, aí é um rebuliço abençoado. E aí você vê que aí aquela paz que a Mari falou, que excede qualquer entendimento, que nem Paulo fala em Filipenses, guardará o seu coração.
E vai te dar um entendimento da vontade do Senhor. Que ela é boa, agradável e perfeita, que nem Paulo fala em Romanos 12:2. Amém. Seguindo aqui, né, voltando para ali, andamos no Espírito, não andamos segundo a carne, amém? Nós temos alimentado mais o nosso Espírito. O Espírito Santo habita em nós, nos justificando, nos regenerando e nos transformando. E eu quero a ajuda de vocês, queridos. Alguns versículos que falam sobre a habitação do Senhor em nós. Amém? Aí alguém já pode separar 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, outro 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, outro Gálatas 2, 20, que é um clássico, né? Aí tá tudo separadinho aqui. Quem pode ler para mim? Ó? Já coloquei aqui, ó. 1 Coríntios 6. Já tá separadinho aqui. Quem pode ler 1 Coríntios, que já tá aqui na telinha? Aqui, ó. Vocês olharem aí, já tá separadinho, ó. Todos os versículos referentes à habitação do Espírito Santo em nós. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Amém. Vocês, aí, então, primeiro, que quando a gente fala Espírito Santo habita em nós, o primeiro, né, versículo, que é o capítulo de 1 Coríntios, do 3, 16 e 17, fala que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, olha a nossa responsabilidade, porque o Espírito Santo está aqui dentro. E nosso corpo mortal habita no Espírito Santo de Deus. A divindade, né? Dentro de vocês, queridos. Agora, o segundo, né? Segundo aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20, quem pode ler? Não sabeis que o... Pode ler mais. Pode ler. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vossos espíritos, quais pertencem a Deus. Queridos, olha a nossa responsabilidade aqui. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Foi dado por Deus. Olha mais uma responsabilidade nossa aí. O Espírito Santo habita em nós, né? Nós temos uma parte de Deus na nossa vida que fala com o nosso espírito que você é justificado, você é regenerado, você é transformado. É novo, nova criatura, tudo se fez novo. E a nossa responsabilidade é, nós temos glorificado a Deus através do nosso corpo, com as nossas atitudes, a gente está falando do cotidiano, do nosso dia a dia, a gente ainda está brincando, o que nós temos alimentado nessa responsabilidade em relação ao nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Seguindo aqui, o que Paulo fala em Gálatas 2:20? Quem pode ler? Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Queridos, fui crucificado com Cristo. Olha a propriedade que Paulo fala na vida dele. Então, essa mudança radical, né? Radical mesmo, queridos. Quando Jesus nos chamou, é uma nova vida. As coisas velhas se passam. Então, a gente precisa seguir, andar com Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, novos passos. Nós somos guiados. Vamos imaginar o que o guia, né? Abrindo um parênteses aqui, que a gente acabou nem comentando. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de guia, é uma pessoa que vai te orientar. Uma pessoa que vai estar ali, ó, te orientando. Olha, aqui, ó, o caminho, ó. Se você pega, por exemplo, o Maps, ele vai te dar o direção, eu quero ir na rua tal. Ele vai te mostrar o caminho e te direcionar até o seu destino. E qual é o nosso destino como cristãos? Qual é? É isso, queridos. Esse é o destino de todo aquele que crê em Cristo, que espera ansiosamente pela vinda de Cristo.
Então, queridos, nós somos a habitação do Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Temos que andar com o Espírito Santo. Amém? E vamos crucificar esse eu, a nossa vontade, o nosso querer. Crucificar. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou imitador de Cristo. Cristo vive em mim. Eu tenho que buscar todo dia mortificar a minha carne e vivificar a minha vida em Cristo. Amém, queridos? E o último versículo aqui, 1 Pedro 2:9, quem pode ler? Posso ler? Pode. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Queridos, eu amo assim, esse versículo de Pedro, eu acho ele tão profundo. Ele fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, nós somos chamados. É mudança de vida, queridos. Nós estamos andando no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você tem um chamado. E essas grandezas de Deus, que Pedro fala aqui, é tudo isso que nós temos lido na palavra do Senhor. Né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Essas boas novas, né? Dessas grandezas. Né? Tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês são um canal de bênção. Você pode usar isso em favor alguém do Senhor. Amém, queridos? Então, eu destaquei algumas coisas aqui no versículo, aqui de Romanos 8. O Espírito de Deus habita em você. Você está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Jesus habita em vós. Vocês podem até ler aí na telinha de vocês. Vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. E no finalzinho, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus. Então você é guiado e você é filho de Deus. Amém? Adotados por Deus. Queridos, Romanos 8, do 15 a 17. Eu vou ler aqui rapidinho para ganharmos tempo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Gente, é bênção, é coisa maravilhosa. Nasceu do alto, a natureza de Deus dentro de vocês. Todas as vezes que vocês lembrarem, gente, Romanos 8, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Nasceu do alto, natureza de Deus dentro de vocês. O Espírito Santo habita dentro de vocês. A natureza de Deus está aí. Está falando com você, está agindo na sua vida. Amém? Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para pensar nisso, queridos. Nós somos adotados por Deus. Pertencemos à família de Deus. Queridos, é coisa maravilhosa. Tudo que é de Deus é seu. É o plano eterno de Deus para vocês. Herdeiros de Deus. Olha, gente, é muita coisa. Deus amou. Aí eu até comentei com você. Seu filho entregou e mandou o Espírito Santo para nos consolar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos corrigindo, mostrando o caminho verdadeiro. Adotado na família de Deus. Pensa, queridos, eu estava vendo um estudo do Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre adoção. E eu achei muito interessante até o ponto que ele colocou, falando sobre adotado na família de Deus. Você foi planejado, você foi desejado e foi pensado. Olha que lindo, queridos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por você. Entregou Jesus por nós. Então, queridos, esse plano foi planejado lá no início. Foi desejado salvar todo aquele que crê. Jesus que entregou por nós.
Nós tínhamos uma dívida muito grande. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, tudo isso que nós temos estudado em Romanos, tantas coisas nós presenciamos e temos visto. E todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas aí o Senhor planejou, o Senhor desejou e foi tudo pensado. Mas para quê, queridos? Para ter uma mudança, para nos resgatar. Novo nascimento. Então tem muitas coisinhas que nós precisamos pensar. Adotados por Deus. Nasceu do alto. E dentro de vocês, nunca esqueça isso. Habita, ó, tem um pouquinho de Deus dentro de você. E Deus colocou um novo coração, o dele, em mim e em você, através do Espírito Santo, que habita em nós. Queridos, é bênção. São coisas maravilhosas, as grandezas de Deus na sua vida. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Tudo que é de Deus é seu. Só que o que a gente tem que pensar quando fala nesse plano? Muitas vezes não é aqui. Às vezes a gente está muito olhando para as coisas terrenas, mas vamos pensar nas coisas celestiais. O plano de Deus eterno para as nossas vidas, queridos, é muito profundo para todos nós. É bênção nas nossas vidas. Amém, queridos? Então eu até coloquei essa figura aqui. Nesse momento, abra seu coração e recebe tudo isso que o Senhor tem preparado para vocês. Então, querido, até na ministração dele, desse ensino, o Hernandes comentava assim, que quando você quer, por exemplo, quando você tem seu filho natural, muitas vezes não é planejado. Mas quando você pensa, olha, eu não tenho filho natural, mas eu quero ter um filho de coração. Eu quero adotar uma criança. Tudo vai ser uma mudança. Você vai ter que se adequar a tudo isso. E Paulo é o único que fala sobre adoção, né? Eu até anotei aqui, rapidinho, para seguirmos aqui, que eu achei interessante, mais rápido, para nós entendermos essa colocação de Paulo sobre adoção. Então, nós entendemos, nós somos adotados por Deus. E naquela época, em Roma, até o Will já comentou algumas coisas a respeito, falando sobre a Roma em relação à adoção. Primeiro, deixava de usar o seu nome e o nome da nova família. Se tivesse alguma pendência. Então, assim, quando alguém adotava em Roma uma criança, então, assim, recebia um novo nome da família. Tudo que ela tinha de pendência era acertado, não teria mais nada. O filho era tão herdeiro como os filhos naturais. E a adoção é feita com testemunhas, que é um ato legal. E era mais ou menos 7 testemunhas para falar, você adotou, você vai cuidar e ele vai ter todos esses benefícios. Queridos, nós somos adotados por Deus. Com o mesmo direito, querido. O próprio texto aqui, queridos, Paulo fala, nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então, tudo que é meu é seu. As grandezas do Senhor para nós. Da vida. Amém, queridos? Seguindo, Will, pode mudar. E aí seguimos aqui. Aí nós falamos assim, adotados por Deus. Aí a gente está dividindo um pouquinho. Agora vamos falar sobre sofrimento e glória futura. Que Paulo também fala no texto. Só que ele já começa assim, queridos, em Romanos 8, 18 a 25. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então é isso, queridos. Então, peraí, Paulo já estava falando, gente, vamos ter um sofrimento, mas a glória é futura. Então é um olhar visionário, um olhar lá na frente, um olhar para a eternidade do Senhor. E aí eu fiz um contraste. O que é contraste? Onde eu trabalho, tem ressonância e tem tomografia, que são exames específicos. E usa contraste quando? Para aumentar a eficiência do exame, para estar ajudando no diagnóstico. Então, esse contraste, Paulo ele traz isso para a gente refletir. Peraí, gente, nós estamos andando no Espírito, né? Nós somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo. Então, tudo isso, Paulo falou, portanto, nenhuma condenação. Então, pensa no início do capítulo, gente. Ele vai chegar nesse momento e falar, sofrimento agora é futura, para nos alertar. Né? Então vamos lá. Sofrimento presente, só uma colocação. Sofrimento atual não é comparável. A glória futura, a glória a ser revelada será melhor, será maior.
A criação está sujeita à vaidade. A criação espera a revelação dos filhos de Deus em glória. Falando do futuro, queridos. Cativeiro da criação na corrupção. A criação será redimida na glorificação dos filhos. A criação angustiada, a mesma coisa. A criação será redimida na glorificação dos filhos. Até os filhos gemem na angústia. Aguardam a adoção dos filhos e redenção dos corpos. Esperança e paciência. Realização futura. O que eu quero trazer para a gente nesse momento? Uma reflexão para nós, falando sobre sofrimento e glória futura. Queridos, até eu coloquei aqui embaixo uma coisa no nosso dia a dia. Não foquem na dor de agora. O que nós estamos vivendo hoje, gente? Pandemia, isolamento, distanciamento, doença. Aí, até o Davi está falando, ansiedade, crise de ansiedade, depressão, a gente falando sobre doença, carência. Até o Will postou esses dias também falando sobre saúde mental. Quando a gente quer mudar quem a gente é, né, para outras pessoas. O que vocês querem? Dentro do que a gente está falando, esse contraste de sofrimento presente e glória futura. Qual que é o foco hoje, gente? O que a mídia está trazendo pra gente? Então, é sobre decisões. A mídia, tanto ela, é que nem o inimigo, é aquela coisa, né? Ela levanta como ela derruba. Então, gente, a mídia, ela traz umas informações, às vezes ela levanta uma coisa lá no alto, e aquilo que ela levantou, ela mesma destrói, ela mesma faz pra baixo. Então, as pessoas dão as vozes para influências, para famosos, coisas do tipo, elas dão esse poder que eles têm de influência em relação às outras pessoas, e aí depois elas simplesmente, quando não concordam com alguma coisa que a pessoa falou ou fez, elas vêm com a cultura do cancelamento, sabe? A gente tem que ser responsável em relação a quem a gente segue, ao que a gente apoia, e a gente vê que, assim... Também não pode também levar tudo a sério, né? Porque, às vezes o cara faz uma zoeira e, né, fica já, olha lá, vamos cancelar. Militante não tem o que fazer. Fake news. Nossa, isso aí é tenso. Gente, pra vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses, gente, cuidado. Então, o Paulo tá falando, olha, qual que é o nosso foco hoje? É foco só no nosso sofrimento dessa vida que vai passar? Ou a gente está pensando na glória que nos será revelada? Então, esse olhar para a eternidade, queridos. O nosso plano eterno não é aqui. Tudo isso é passageiro. E falando nesse negócio de fake news, para vocês terem uma ideia, essa semana mesmo lá no trabalho, nós temos o infravermelho para medir temperatura. Aí saiu na mídia que esse infravermelho ele prejudicava alguma coisa na parte cerebral. Tinha pessoa que não queria medir a febre, queria medir no pulso. Então, a mentira, né, algo que não é verdadeiro, as pessoas não vão a fundo para saber o que realmente é verdade e acabam sendo induzidas. Isso aqui saiu na mídia, é verdade. Então, queridos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado com o que a mídia tem se propagado, com tudo isso que tem acontecido, né? Conversem. O famoso que tá na internet é verdade. Nem tudo que tá na internet é verdade. O Davi falando, converse com seus pais, entendeu? Perguntem. Não tirem conclusões precipitadas. Vigiem nessa vida, né? Conforme o nosso pastor fala, vigie varão, né? Vigia. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado, porque se o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos dar discernimento, né? Então a gente tem que ouvir, atentos à voz do Espírito de Deus na nossa vida, tá bom, queridos? Voltando, Will, pode falar, Ben. Eu acho que é uma coisa também que, assim, é um problema de muitos adolescentes e muitas pessoas adultas também, principalmente adolescentes. O adolescente não sabe a hora que ele tem que ficar quieto, entendeu? Então, ele quer dar a opinião dele em tudo, quer falar, e não sei o que, e não cala a boca. Mas, enfim, acontece. Já fiz muito na internet, quer dar opinião em tudo. Só que eles... O Davi tá usando, Mari. Já fiz muito isso, Mari. Já sofri muito isso, cara. Que eu não entendi nada. Mas enfim, aí. Só que às vezes as pessoas não têm o senso de perceber que ninguém liga porque elas pensam, entendeu? E aí elas querem ficar falando, não sei o que, só que ninguém liga, não é importante. E aí isso aí afeta muitas pessoas que estão, ouvindo e às vezes ela nem conhece a pessoa.
Entendeu? Então a internet é tóxica. E a internet não tem o que fazer. Essa é a... Vigia. A internet, ela é muito importante. Vocês têm uma vantagem que a minha geração mesmo não tinha. Que vocês têm informação na palma da mão. Pra gente ter, às vezes, a mesma informação, a gente demorava semanas. Para algo que vocês hoje... Era biblioteca na hora de... A gente ia na biblioteca. Fazer pesquisa e estudar. Será que agora que eu falo que tinha um cara que vinha vender a Barça na nossa porta? Aí, o que é Barça? Depois vocês procurem aí na internet o que é Barça. Enciclopédia, eu acho. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, tem muita informação, mas o que a gente vê hoje em dia é que... Aí a Barça aí, ó, o André com a Barça aí, ó. Olha! Tem muita informação, só que às vezes a informação ela é omitida. Então a gente vê muitos casos aí que eles não deixam de falar a verdade, só que não se fala toda a verdade, né? Só faz forma que é conveniente para ela. Né? Exatamente. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de informação que é conveniente. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente vocês que são adolescentes, porque vocês estão numa fase de, assim, se descobrir, de tentar se afirmar como pessoas, né? Mas a gente tem que primeiro conhecer a gente mesmo. E como que a gente vai conhecer a gente mesmo? Só lendo o manual, ó. Se você não ler o manual, você não vai saber como você funciona. E aí, às vezes, a gente quer dar opinião, a gente quer se afirmar em cima de coisas que a gente ouve no mundo. Mas a gente não confirmou se no manual é assim. Então, antes da gente tomar uma posição em relação a alguma coisa, a gente tem que ver o que o manual fala da gente. E aí a gente tem que falar, não, se o manual fala isso, o manual tá certo. Porque só sabe como funciona aquilo, só vai explicar como funciona de forma correta um aparelho ou uma criação, o criador. No caso do ser humano, quem nos criou? Foi Deus, né? Então, Deus nos conhece. Então, não adianta a gente querer... O manual do fabricante. O manual do fabricante. Então, antes da gente ter formar uma opinião baseada no que a gente ouviu, e falar assim, não, tal pessoa tá certa, vamos ver o que a Bíblia fala? Porque a Bíblia tem que ser o nosso guia. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Eu acho que, pegando o gancho aí do que a Mari falou, as mídias, né, as redes sociais, elas nos deixam à vontade para colocar aquilo, para falar aquilo que está dentro do nosso coração, né? Por quê? Porque a gente não está na frente das pessoas. Então é mais fácil você expor toda a sua opinião, tudo aquilo que seu coração está cheio, né? Mas a Bíblia fala, né? Que o nosso coração é de dentro do homem que procedem coisas ruins, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque está atrás de um celular, atrás de um computador, que a gente vai falando tudo que vem na mente para falar. A gente tem que ponderar e pensar. Isso vai edificar a vida do meu irmão? Se não vai edificar, aborta a missão. Verdade, Camilinha. Muito bem, Will. Isso é só um alerta, né? Só um adentro do que qual que é o nosso objetivo? Onde a gente tem focado a nossa visão? Né? Onde que a gente está focado? A nossa visão? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Né? Então é mais um atento da gente aí vigiar nessa terra, né? E deixar que o Senhor conduza, nos guie com o manual, né? Que a sua própria palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, ela, ó, divisão da alma e do espírito, queridos, ela penetra lá dentro e ela transforma, regenera, tá bom? Queridos, isso aqui vai passar, mas aquele que estiver firme, aquele que confiar, perseverar, se santificar, né, transformar, no sentido da transformação, novo homem, novo nascimento. Então, assim, querido, quando a gente fala em Romanos 8, está falando da santificação e o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Que nós começamos a falar sobre isso. Então,
é o viver diferente, é o viver moral diferente, é o viver espiritual diferente, imitadores de Cristo, né? Então, gente, tem muito mais aí para o Senhor falar conosco. Amém, queridos? Mas pensa assim, quando fala sobre a criação, tudo foi criado por Deus. Só que estava sujeito à vaidade. O mundo jaz no maligno. Então, a criação clama pelos filhos de Deus, para essa mudança, para a glória eterna, que Jesus volte logo, venha, né? Arrebatamento da igreja. Então, tem tudo isso que Paulo já está falando lá na frente. Então, quando ele comenta, ele está pensando nessa glória futura que há de ser revelada através de nós, os filhos de Deus. Amém, queridos? Pode pular, Will, por favor. Queridos, aí do Romanos 8, 26 a 30, nós vamos falar do Espírito Santo que intercede por nós. Eu até mandei essa semana um hino bem conhecido da Fernanda Brum, né? Que fala sobre essa passagem de uma forma bem assim, né? Que a gente começa a pensar que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Mas o mais importante, amados do coração do Pai, é que o Espírito Santo é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo, orando por mim, orando por você, sempre alinhado com o propósito do Pai. Então, por isso que no próprio texto fala sobre isso. Para não ficar só nas nossas palavras, eu quero convidar alguém para ler Romanos 8, do 26 a 30. Quem vai ser o primeiro corajoso aí? Deixa Deus usar um de cada vez. Eu vou ler então, calma aí. Sim. Da mesma maneira, calma aí. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as vezes, porque como não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Amém. Obrigada, Mari. Queridos, olha que bênção. Conforme a gente até comentou no domingo, o Paulo ele escreve o capítulo 8 de Romanos, mas ele é tão claro, ele é tão objetivo, que você lê, você entende o que ele está querendo nos ensinar, até querendo ensinar para a igreja. E o que é maravilhoso, é o Espírito Santo, o próprio Deus orando por nós. Aí eu fui buscar, fui orar, tentando entender se é algo tão profundo de Deus, que ele está dentro de nós intercedendo por nós. E aí, estudando, que eu quero compartilhar com vocês rapidinho, olha que maravilhoso, o Espírito Santo em nós, que é justamente 27 e 28, que está falando sobre isso. O Filho intercede por nós, Romanos 8, 33, 34, e o Pai provê para nós as nossas necessidades no 28 e 32. Aí, queridos, fica nós uma santificação vivenciada, né? E a própria Trindade. Então, o Espírito Santo, ele ora, né, intercede por nós. O Filho intercede sobre nós. E o Deus Pai provê para nós. Coisa maravilhosa que Paulo está nos ensinando. Então, queridos, nós não sabemos orar. E o Espírito sabe orar por nós como convém. E aí eu estava pesquisando, o que vocês acham, queridos, quando fala gemidos inexprimíveis? Quem chuta aí? Gemidos inexprimíveis. Ninguém? Não sei, né? Sei lá, aflição. Pode falar, gente. O que vocês acham? Gente, imagine assim. Quando a gente fala de intercessão, o que é intercessão? O que vocês acham que é intercessão? Primeiro. Favor de alguém. Pedir em favor de alguém, não, relação. Isso, muito bem. Pedindo a favor de alguém. Agora você imagina o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus, Espírito Santo, intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Olha que algo maravilhoso. Queridos,
Alguém quer chutar mais alguma coisa? Não? O que vocês acham? Não? Tipo, implorando. Orando, né? Que é intercedendo, orando por nós. Implorando. Gente, oi? Implorando. Tá dentro da linha. Assim, no dicionário fala sobre lamento, né? Gemidos. A gente tá falando de gemidos, que é, por exemplo, um lamento, um sussurrar, ou até mesmo prantear. Mas quando nós falamos do Espírito Santo intercedendo por nós, Paulo está falando que é algo muito mais além do que humano. É algo inexplicável. São palavras, queridos, que a gente não sabe explicar. Você imagina o Espírito Santo quando você fala, Senhor, eu não tenho forças para orar. E você dobra seu joelho, às vezes você não tem, eu já passei por isso. De chegar um momento, dobrar o meu joelho, eu não ter o que falar, eu não ter nada, eu só gemer, sussurrar para o Senhor. E ali o Senhor vem me confortar com a palavra dele. E aí o Espírito Santo toma o lugar, ele começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis, palavras inefáveis, palavras que a gente não pode compreender, porque é palavra divina. Vem direto do trono de Deus, queridos. É muito profundo o que Paulo fala para nós. Então, quando vocês tanto ouvir aquele hino, ou quando vocês lerem isso, lembre-se que o Espírito Santo intercede por você, na sua fraqueza, na sua fragilidade, naquele momento que às vezes você não tem palavra, mas o Espírito Santo sonda o seu coração, ele te conhece, e ali ele intercede por você. Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? O Jesus está à destra do Pai. Olha que coisa linda, gente, a Trindade. O Espírito Santo vai interceder por você. O Filho, Jesus Cristo, está à destra do Pai. Pai, olha, Senhor, meu filho. Olha lá, Senhor. Olha ele. Olha a necessidade. Ele está lá como advogado. Então, eu quero até abrir esse parênteses quando fala que eu estava orando ao Senhor. Eu vou até compartilhar com vocês. Eu até separei aqui rapidinho uma passagem muito conhecida em João. 1 João, né? Epístola de João. Capítulo 1, que assim, vou ler rapidinho, queridos, mas é só para a gente entender que quando você ora, tem gente, o Espírito Santo está intercedendo, o Filho está à destra do Pai, cuidando de você, intercedendo por você também, amém, queridos? 1 João, capítulo 1, versículo 7, 2, 1, vamos lá. Mas, se andardes na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, e dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, 1 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus está com o Pai, e ele é nosso advogado. Ele está ali justificando a minha culpa, por todo o meu erro, ele está ali, justificou, e mediante a fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação. Amém, queridos? Então, é só para a gente falar sobre esse momento que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Jesus Cristo intercede junto ao Pai. Olha que bênção, queridos. O Senhor tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. E quando nós falamos sobre a santificação, é a separação de tudo aquilo que não agrada a Deus, é se consagrar ao Senhor, é se separar desse mundo que está corrompido. Por isso que a natureza geme, a igreja geme, nós, que nem Paulo falou, gememos, porque tudo está corrompido. E nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Amém, queridos? Então, quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede. Sabe o que é necessário para nós. Deus dá o que você precisa. Aí é a mesma coisa de falar assim, eu falo quem, né, no caso, vocês pedindo alguma coisa para o Pai de vocês. Eles dão tudo que vocês pedem ou que vocês precisam? O Davi respondeu, o que precisa. E vocês, queridos?
Que precisa também, né? Então, já pensou, em alguns momentos da nossa vida, a gente pede tanta coisa, você pensa assim, eu peço isso, peço aquilo, de repente você fala, Deus sabe o que é melhor para você. Se Deus não te deu algo naquele momento, é porque não era o tempo dele e você não saberia organizar ou realizar aquilo da melhor forma. E se o Senhor falou não, é porque não era para você. Então a gente precisa entender que muitas vezes nessas petições, o Senhor sempre vai pensar no que é melhor para você e no que você precisa, como um pai que ama o filho, sempre vai pensar no que é melhor para o filho. Se eu dar isso daqui, não vai dar certo não, que vai acontecer isso, aquilo, outro. Então não é o momento agora. E aí eu vou observando e quando for o momento certo, agora sim, agora eu posso dar para ele, porque eu sei que ele vai saber conduzir e fazer o melhor. Amém, queridos? E quando falamos assim, sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para aqueles que amam a Deus. Aí Paulo, aí é uma perguntinha para vocês. Paulo ensina que todas as coisas que acontecem com você é boa? Será? Não, no mundo tereis aflições, né? Não, tá querendo dizer que, tipo, a gente, às vezes acontece coisas ruins, mas as coisas ruins que acontecem, lá na frente, Deus tá colocando na nossa vida pra querer ensinar alguma coisa pra gente. A gente pode não entender agora, mas uma hora a gente vai entender, né? Isso, entender por que Deus deixou, por que Deus deixou acontecer tal coisa ruim lá atrás. Entendeu? Muito bem, isso mesmo. Sempre tem um motivo. Nunca é em vão. Isso. E o que é importante também, quando ele fala que todas as coisas cooperem para aqueles que amam a Deus, ele está dizendo que vai ter momentos difíceis, que nem vocês mesmos falaram, não vão entender agora, mas é tudo é bom, é crescimento espiritual. Muitas vezes a gente passa por situações, uma fraqueza, por um sofrimento, por alguma coisa naquele momento que você fala, nossa, eu estou servindo o Senhor, eu estou firme no caminho do Senhor, mas por que isso me aconteceu? E quando a gente percebe que sai do nosso controle, é porque a gente tem que depender de Deus. É aí que entra o mover de Deus, o prover de Deus. Porque Jesus não falou que nesse mundo nós teríamos, né, aflições, que a gente entende, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é o maior exemplo para nós. Então, se o Senhor venceu o mundo, nós venceremos o mundo, mas no sentido espiritual. Terreno, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso que a gente tem que, mortificar a carne é difícil, crucificar a carne é difícil, porque para dar lugar para o Espírito Santo é difícil, vai doer, a gente vai ter que chorar muito, mas o bem maior, queridos, é a glória futura que vai ser revelada para nós. Então nem tudo coopera para aqueles, mas assim, você vai crescer em Cristo, você vai ter experiência com Cristo, e a sua vida vai se, digamos assim, vai ser um instrumento de Deus para estar tocando em outras vidas. Então a sua experiência de hoje, a sua experiência de amanhã vai tocar em alguém, vai ajudar alguém, e o nome do Senhor será glorificado. Então, queridos, muito bem. E outra coisa também, nesse momento tudo contribui, mesmo sendo difícil. O que o Senhor traz para nós? Que Deus quer mostrar que Ele está no controle da sua vida, que Ele pode reverter e mudar qualquer situação, aquilo que é difícil. Às vezes, a alegria pode se tornar tristeza nesse momento, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir amanhã. Então, tem várias situações que a gente pode presenciar, mas é lembrar que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O que Paulo quis dizer assim, queridos, tudo coopera para aqueles que estão em Cristo, aquele que está firmado. Vai vir ventos, mas você está com Jesus no barco. Você não está sozinho. Então, a sua vida tem que estar ali, pautada com a palavra do Senhor. Queridos, ventos vão vir de doutrinas, de ensinamentos errados, coisas que querem te atrapalhar nessa caminhada com Cristo. Lembra que na domingo nós comentamos que o Espírito Santo, ele nos guia, porque ele está guiando a sua vida. Então, queridos, busque o Senhor. Senhor, eis-me aqui, enche-me com a tua presença, enche-me com o teu Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E não desista, queridos. Persista até o fim. Aí depois eu até deixei separado alguns versículos aqui, o que acontece quando a gente persevera até o fim. Outra coisa, queridos, somos projeto de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Lembra que a gente falou da adoção, do planejamento, que foi desejado, que foi planejado? Queridos, é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus está cuidando de todas as coisas. Desde quando primeira profecia lá em Gênesis, Deus já estava pensando. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, Deus estava planejando. E tudo que o Senhor planejou foi bom. Entrou o pecado, mudou a situação, mas o Senhor tinha um plano para nós. Somos o projeto de Deus, queridos. Fazer de você uma pessoa parecida com Cristo. Nos predestinou o trabalho do Espírito Santo no nosso interior do coração, a imagem do seu Filho. Nunca se esqueçam, queridos, fazemos parte da família de Deus. O que é maravilhoso é saber que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que fala com o nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, querido, que vai lá no meio, entre o espírito e a alma. Vai lá no meio, queridos, e Deus fala conosco, Deus nos desperta, Deus não deixa a gente, não deixa, sabe, ser confundido. Mas nós estamos andando no espírito. Por quê, queridos? Lembrando do primeiro versículo de Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E continuando, queridos, glorificou. Passado, mas para nós hoje. Paulo estava pensando na eternidade, querido. Quando ele falou isso, ele estava pensando lá na frente. No próprio versículo que ele nos chamou, nos justificou e também glorificou. Plano eterno de Deus. Nós vamos ter um corpo imortal, um corpo celestial, incorruptível. É coisa maravilhosa. É a promessa de Deus para nós. E quando ele pensa nesse, é o plano eterno. Então tudo ele vem trazendo através do Espírito Santo, nossa vida com Cristo, nova criatura, se santificando, se consagrando e buscando. E sabendo que temos o Espírito Santo que intercede por nós. Então, queridos, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E somos a habitação do Senhor. Amém, queridos? Pode pular para o próximo, Will. E aí, queridos e amados, essa parte aí é maravilhosa, que é o, vamos assim, cântico da vitória, Deus é por nós. Amém? Vamos ler lá. Vou pedir uma gentileza. Quem pode ler do Romanos 8? Eu posso ler. Amém. Posso ler? Pode. Que diremos, pois, a estas coisas? Deus é por nós? Quem será... Ih, parou de apresentar, então eu vou ler aqui na Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pode ler todo, André. Quem encará acusação contra os eleitos de Deus? É o Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido, a gente podia terminar a aula aqui. Tudo que Paulo falou foi uma verdade tão profunda. Eu estava comentando até com o Eliseu, eu falei, uma experiência, sabe aquela coisa assim que Deus revelou algo tão precioso para ele e tentou descrever toda a experiência que ele teve naquele momento? O que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu até destaquei algumas coisas no próprio texto aqui, e aí a gente percebe que nessa parte é uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Quer dizer, é quando a pessoa já faz a pergunta sabendo da resposta. A certeza, a convicção. Romanos 8, a gente percebe que em todo momento Paulo é convicto do que está falando, ele tem certeza do que ele está falando, e ele fala, olha, queridos, essa é uma verdade que a gente precisa tomar posse dela. Então nós somos justificados por Cristo.
um justo que morreu em nosso lugar, a minha dívida foi paga. Mostra-me a segurança da minha salvação em Deus. Se Deus, o justo e supremo, justificou-nos, então quem poderá agir contra nós e prosperar e ter sucesso? Então, nessa primeira parte, eu quero compartilhar com vocês, queridos, só uma reflexão, e eu queria que também vocês comentassem. Querido, que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo... Aí Paulo está falando, ele não poupou seu filho, antes entregou por todos nós, uma confirmação. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Queridos, é verdade. Confia no que está escrito. Gente, Jesus morreu por nós. Plano de justificação, plano da redenção, salvação. E aí parece que ele está falando, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem tentará? O inimigo vai levantar? Não adianta. É Deus quem justifica. Acabou. Deus é por nós. E quem o condena? Pois é Cristo que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos. E qual está à direita de Deus que também intercede por nós? Olha que bem, queridos. Nós falamos do Espírito Santo e agora Jesus intercede por nós. É algo maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito profundo isso. É muito profundo o que Paulo está falando, que mostra a nossa confiança de toda essa promessa, de todo o plano de Deus por nós. É você confiar e não duvidar. Quando ele fala também, né, dessas acusações, queridos, o Senhor é por nós. Então, essa confiança desse plano eterno, tudo que Jesus fez por nós, de nós não esquecermos disso, mas confiarmos. Né, que nem Paulo falou, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é ter certeza, querido, o Senhor é por nós. Então, o inimigo vai levantar, vai cair. Por quê? Se você tem confiança em Deus, você entregou sua vida a Ele, mediante a fé, confia e sem duvidar. Você não está vendo aquela coisa daquela esperança, a gente não está vendo, mas a gente sente se mover, a gente sente o operar de Deus, Deus agindo nas nossas vidas, e Deus agindo através de nós. É bênção de Deus para nossas vidas, é confiança no Senhor, confiança nessas promessas, queridos. Que nem a gente comentou. E aí, seguindo aqui, então, queridos, naquele tempo da igreja primitiva, só um parênteses, até nessa pergunta do versículo 33, que nem até o Will já falou no início, a gente também comentou sobre os judeus legalistas, tinha também a religião pagã que não acreditava na justificação da fé. Então Paulo reforça aí, ó, não adianta levar acusação, não adianta apontar o dedo, né? Deus é por nós. Quem será contra nós? Queridos, não tem nem mais o que falar, é coisa linda, que nem o Elinho fala, é bênção de Deus. E seguindo, amados do coração do Pai, para a gente não se estender muito, aqui no outro versículo, né, continuando, quem nos separará do amor de Cristo? Olha a profundidade. Quem? Ele já está falando, quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai? E ele coloca 7 coisas que pode, né? Ele colocou. Aí ele fala, a tribulação, uma. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Então ele colocou 7 situações naquele tempo, né, em Roma, da igreja local, 7 situações. É diferente conosco hoje? Só que ele faz a pergunta, quem? Aí eu pergunto para vocês, quem pode nos separar do amor de Cristo? O que vocês acham? Nada. A única coisa que, pode afastar a gente de Deus ou não, somos nós mesmos. Porque quando a gente, escolhe seguir a Deus, a gente tem que ter o foco. Mas Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Então, se a gente não quiser seguir a Ele vai aceitar, entendeu? Muito bem. Coisa linda. Gente, é coisa assim que a gente fala, Senhor, nada pode nos separar do seu amor. Queridos, até a morte, ela não pode nos separar do amor de Cristo. Todo homem tem medo da morte, mas para nós cristãos que crê no plano eterno de Deus, a morte é só uma passagem para a gente já ir para o braço do Pai.
É difícil entender isso? Nesse tempo, é difícil. Mas pensa, querido, a morte é uma ponte que vai ligar você com o plano eterno de Deus. Então, a gente tem que desmistificar isso. Quando a gente fala de morte, a gente tem que entender quem crê e confia, sabe, do plano eterno, está na glória com o Senhor depois. E depois a gente vai se encontrar, amados, né, num banquete maravilhoso, num momento maravilhoso com Cristo. Amados, então, pensa nisso. Até a morte, que todo mundo tem medo, é algo que vai abrir uma porta para o plano eterno de Deus. E o mais maravilhoso do amor de Cristo por nós é que ele é imutável. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E ele, queridos, também é inalterável. Ele não altera. Então ele é imutável, ele não altera. É o amor de Deus derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, que falou, está consumado. Deu ali, ó, está consumado. Ressuscitou e nos justificou. E mediante a fé nele, somos justificados. Somos redimidos. E temos um plano maravilhoso de Deus para nós, que é a vida eterna, queridos. Então, querido, esse presente nele fala profundidade, altura, universo. Nada vai nos separar desse amor. Esse amor, queridos, que é aquela coisa tão profunda, né? O amor de Cristo por nós é algo tão maravilhoso que tudo que Paulo descreveu não vai nos separar. E ele mesmo confirma no nada pode nos separar do amor. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? Eu tentei ser bem resumidinha, né? Para a gente refletir que é maravilhoso, né? Que Deus é por você, né? O amor dele. Então, lembre-se disso, queridos. Nada pode separar você do amor de Cristo. Deus é por nós, ninguém é contra nós. Nós temos promessa de Senhor na nossa vida, tá bom? E eu quero finalizar aqui com alguns versículos rapidinho. Queridos, em Apocalipse, eu vou ler rapidinho, mas rapidinho mesmo, né? Vamos lá. Apocalipse, falando sobre as cartas da igreja, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Seguindo aqui, versículo 11 do meu capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Capítulo 2 ainda, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aí no capítulo também 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. E assim segue, queridos. Ao que vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Queridos, tudo que nós comentamos, teremos dificuldades, né? Só que ao que vencer. Então, todo aquele que crê na palavra do Senhor, todo aquele que está firmado na palavra do Senhor. Queridos, então, como é importante, né? Buscar, ler, meditar, orar, se consagrar a Deus. Que vocês sejam um canal de bênção ao que vencer. Aí depois vocês lerem lá Apocalipse, 7 cartas lá, que a gente até estudou sobre isso. Amém? Will, Marcos? Próximo capítulo, Romanos 9. A gente vai entrar numa parte bem complicada agora de Romanos. Vai ser diferente. É uma parte bem... Em que aspecto? A gente... Então, surpresa. Romanos é todo assim, né?